Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estudando bastante nesses últimos dias aí de entrega de trabalhos. E hoje nós vamos fazer uma interpretação de texto diferente. Nós vamos fazer análise de infográficos. Eu ia ficar no livro com vocês, com as atividades do livro mesmo, mas eu achei alguns infográficos interessantes, então eu preferi fazer os slides sobre essa atividade, tá? De interpretação de texto, de infográfico. Podem pegar os cadernos aí, lápis, borracha, caneta e tal, porque eu quero que vocês anotem aí as respostas dos exercícios que eu vou pedir, tá bom? Ano passado nós já vimos um pouquinho sobre o infográfico, mas para quem é novato, está chegando esse ano, falar um pouquinho antes de começar, que é o seguinte: o infográfico é aquele tipo de texto informativo, só que é um tipo de texto muito visual, porque ele tem imagens, dados informando sobre algo, alguma polêmica, algum tema interessante, mas ele trabalha mais com visual, mais com a imagem do que com palavras escritas. Apesar do que esse infográfico, esse primeiro que eu vou mostrar para vocês, ele tem muita coisa escrita, ele tem muita informação escrita e, ao mesmo tempo, ele tem muitas imagens, tá? É um infográfico mais denso, mas muito rico em informações, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Bom, tá, então vamos lá. Deixa eu voltar. Os slides. Ixi, foi para o final. Eu quero ir no primeiro. Estão vendo aí? Questões sobre o infográfico. Essa aula eu dei no oitavo, porque eles também estão estudando infográfico. Infográfico está muito na moda, né, gente? Está muito em alta. A gente acha muitos textos, muitas questões sobre infográfico, que é uma maneira muito clara de expressar. É muito parecido com o mapa mental, até, que eu pedi para vocês, né? Porque no mapa mental você vai puxando setas, dando informações também, mas no visual, dentro de algum tema, né? Bom, definição de infográfico. Todo mundo tá vendo aí? Tá, né? Tudo ok? Sim. Dá um oi para mim, gente. Tá, tudo ótimo. Tá, joia. Então, os infográficos são textos multimodais, chamados de multimodais, em que há uma combinação da escrita com imagens, numeração, setas, cores para explicar um fenômeno ou processo na visão científica. Alguns infográficos constituem partes de reportagem ou artigos de divulgação científica, outros são independentes. Na internet, podemos encontrar inúmeros infográficos virtuais e interativos, que também combinam sons, imagens e movimento. Olha que interessante, eu não sabia que na internet você pode ter um infográfico mais com som, com imagem de movimento, interagindo. Achei muito interessante isso. E aqui dentro da nossa aula, nós vamos pegar um infográfico básico sobre um assunto polêmico, um assunto interessante, que é segurança pública em números em 2017. Embora não seja um infográfico atual, né? Nós estamos em 2020, esse é 2017, mas eu achei interessante porque ele vem mostrando aí dados importantes, não deixam de ser assim, não são tão, não está tão desatualizado, né? Que é em relação à segurança pública no Brasil. Então, eu vou ler esse infográfico e vou comentando algumas coisas e depois tem uma atividade sobre ele. Bom, então vamos lá. Mortes violentas, vou começar pela esquerda, mortes violentas intencionais.
O Brasil teve 7 pessoas assassinadas por hora em 2016. Esse infográfico ele vai trabalhar desde 2015, alguns dados de 2015, 2016, não, 2016, 2015 não. Não, tem um dado de 2015. Então, 2015, 2016 e fechando 2017. Então, em 2017, 7 pessoas eram assassinadas por hora. Eu acredito que esse dado, claro, aumentou aqui no Brasil, né? 2016 eram 7, hoje em dia deve ser 10, 11 pessoas morrendo por hora. 61.283 pessoas foram mortas violentamente, né, intencionais. Maior número já registrado no Brasil. Crescimento de 4% em relação a 2015, uma taxa de 29,7%. Maiores taxas por 100 mil habitantes, aí mostrando, né, que Sergipe, 64% em relação a 100 mil habitantes, Rio Grande do Norte, 56,9%, em Alagoas, 55,9%. Então, mostrando aí os estados nordestinos onde tem maior índice de morte, de violência em relação ao Brasil, né? A gente está acostumado a ir para a praia, nas cidades nordestinas, não vê, não sabe que por trás ali daquela parte turística, né? Nós temos uma parte aí na periferia, no sertão, onde muita gente ainda está morrendo por causa da violência, infelizmente, né? Roubo seguido de morte, nós tivemos 2.666 pessoas morreram em latrocínio, que é o roubo seguido de morte, num crescimento de 50% entre 2010 e 2016. Gente, é muita coisa, né? Então, aumentou 50% de, né, no caso 2010 2016, se for pensar agora em 10 anos. Maiores taxas por 100 mil habitantes. Em Goiás foi o maior número, 2,8, no Pará 2,7, no Amapá 2,4. Aí, continuando, tem uma bolinha aí falando, uma bomba atômica por ano. Os mais de 61,2 mil assassinatos cometidos em 2016 no Brasil equivalem em números a mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki em 1945 no Japão. Então, comparando aí essa explosão que teve aí no Japão em 45, na época da Segunda Guerra Mundial, com os números aí assustadores de mortes em 2016, 61 mil pessoas. Vitimização policial. 453 policiais civis e militares foram vítimas de homicídio em 2016, um crescimento de 23,1% em relação a 2015. Quem é esse policial aí que tem morrido dentro desses policiais civis, né, que não estão trabalhando, ou militares, ou policial civil e militar, né? Faixa etária. 11,8% até 29 anos, 30,9% entre 30 a 39 anos, 32,7% entre 40 e 49 anos, é um índice grande aí, né? E 20,6% entre 50 e 59 anos e 4% acima dos 60 anos. 56% em relação à raça e à cor. 56% eram negros, 43% brancos e 1% outra raça. O horário de ocorrência. 23,2% aconteceram esses homicídios pela manhã, 23,4% à tarde, 38,7% à noite, 14,6% na madrugada. Ou seja, esses policiais, né, morreram mais na parte do dia, não da noite. Não. Da noite é mais, 38,7%. Mas amanhã e à tarde, praticamente, os números são iguais. Em relação ao sexo, 98,2% eram homens e 1,8% mulheres. Letalidade das polícias, 4.222 pessoas mortas em decorrência de intervenções da Polícia Civil e Militar,
21.892 pessoas perderam suas vidas em ações policiais entre 2009 e 2016. É gente demais, se a gente for pensar. Quase 22 mil pessoas trabalhando em ações policiais morreram entre 2009 e 2016. Um crescimento de 25,8% em relação a 2015. Perfil dessas pessoas, 99,3 eram homens, 81,8 tem entre 12 e 29 anos, e 76% eram negros. Bom, o que eu gostaria de falar sobre esse infográfico? Ah, professora, é um infográfico, assim, parecendo aula de geografia, né? Então, eu quero dizer o seguinte, que como é importante, né, as nossas aulas de interpretação. Por quê? É uma habilidade, o Enem trabalha habilidades e competências. E uma das habilidades importantíssimas aí no Enem é o quê? A interpretação de texto, a interpretação de questões. Não só na prova de linguagens, mas em qualquer outra prova, ciências da tecnologia, nas exatas, né, na parte da geografia, da história. Então, a prova do Enem é uma prova totalmente interpretativa. Daí a importância da gente estar estudando, nos aprimorando, né? Vocês se aprimorarem aí em interpretação de qualquer tipo de texto. Porque você vai estar usando sempre a interpretação, a leitura, a interpretação, e quando você fecha aí a sua habilidade, quando você escreve bem. Quando o professor te dá um infográfico desse, por exemplo, com tantas informações, e você consegue transformar esse infográfico numa redação, num texto dissertativo, por exemplo, né? Então, a importância aí de saber interpretar e escrever. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Ok. Bom, antes de ir para a questão, deixa eu voltar aqui. Tirem uma foto, um print aí do infográfico, vocês vão precisar usar para fazer as questões. Clique. Todo mundo tirou? Cliquezinho. As primeiras questões aí, ó, após a leitura do cartaz, responda. São questões bem simples, bem de análise do cartaz mesmo. Tira um print aí, porque eu vou sair da tela e eu vou colocar outras questões. Todo mundo, deu um cliquezinho. E, continuando, mais um clique aí para vocês anotarem. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada enquanto vocês fazem aí essas questões. Tá? Todo mundo tirou foto? Tira aí. E vou voltar para o infográfico. Ai, eu fui errado, tô pondo a resposta. É aqui, exercícios e o infográfico. Combinado? 10 minutinhos para fazer, para a gente corrigir, porque tem mais 2 infográficos para vocês interpretarem para mim, tá? Vou aqui na minha chamada. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não estou escutando. Não? Responde a chamada, por favor, tá? Bernardo Alves, tá aí? Bernardo? Acho que eu vou voltar lá no... Gente, é Ele para tá. responder, por favor. Pois é, eu vou voltar aqui no chat, ver se... Então, ele tá, beleza. Bernardo Nunes, ok. Caio. Infelizmente. Como é que é, Caio? Ah, não, é o Caio que falou, não, né? O Bernardo que falou, infelizmente.
Uma aula Eu falei interessante dessa? presente, falei presente. Ah, Entendeu errado. entendi. Eu entendi você falando infelizmente. Eu já falando, não, Mas uma a minha aula tão vontade legal era de dessa. falar, infelizmente. Então tá bom. Caio, Caio, cadê você? Bom, o Caio tá aí, né, Bernardo? Não, gente, por que vocês não estão respondendo? Eu, hein? Ah, não. Camila, o Caio deve ter ido ao banheiro. Presente. Cecília, Presente. Gabriela, Presente. Eu, Giovana Caio, Cardoso, Presente. estou aqui. Júlia, ok. Júlia Souza. Quem respondi, eu tô aqui. Tá bom, Caio. Escutei agora. Dani, Heitor, oi. Caio, escutei, criatura. Isabelle, Dani, oi. Presente. eu tô aqui, eu respondi, eu não sei porque não saiu. Ah, tá bom, Caio. Achei que você tinha ido ao banheiro, tá? Não tem problema não. Isabelle respondeu. João Felipe. Presente. João Paulo. João Paulo. Dormiu. Ele tá aí, eu vi que tava. Júlia Assis. Dani, ele deu presente no chat. Ah, tô vendo aqui. Beleza. Júlia também. Obrigada. Larissa Assis. Acho que a Larissa Assis não tá hoje, não. Larissa Teixeira. Larissa Assis. Não está. Larissa Teixeira deu presente. Letícia. Presente. Lola. Lola não. Segunda vez que ela não está presente. Luiz Gustavo. Presente. Luiz está, né? Ok. Maria Eduarda Lima. Eu. Maria Eduarda Martins. Presente. Matheus Ruas. Matheus está, né? Matheus, acorda. Samuel. Presente. Sofia Muniz. Presente. Sofia Silva. Presente. Tiago. Tiago não tá aí não, né, gente? Tiago não tá não. Tiago Figueiredo. Thierry. Ok. Vitória. Vitória está ou não? Não. Joia. Então, tá bom. Vamos fazendo as questões aí. Vou tá lá no infográfico. Apareceu aí para vocês? Dá um tempinho aí para vocês fazerem, então.
Essa aula acaba 9h40, são 9h15. Não, tá tranquilo aí. Podemos corrigir? Ai, ai. Fazer um alongamento aqui. Hein, gente? Vocês estão fazendo atividade, gente? Eu, igual falei com vocês, a aula virtual é a mesma coisa de aula presencial. Tem que sentar na cadeira, abrir caderno, para fazer a atividade proposta. Senão não funciona. Ai, ai. Podemos começar? Eu vou pedir alguém para ler para mim as questões e algumas pessoas vão respondendo, tá? Deixa eu voltar aqui com o meu óculos no mapa. Quem pode ler para mim as questões? Então, gente, quero todo mundo participando. Eu, Eu quem? Cecília. Cecília. Então, lê para mim a primeira, por favor. Após a leitura do cartaz, responda. A. Como se chama textos como este acima? Vamos lá? Isso é muito simples, né? Isso é um infográfico, que é um texto mais visual com informações importantes sobre determinado tema. B. Qual a finalidade desse tipo de gênero textual? Vamos lá. Quer alguém respondendo a B? Qual a finalidade, gente, desse tipo de texto? Ah, gente. Esse tipo de texto é para informar, trazer informações interessantes sobre determinado tema. C. Em que meios de comunicação encontramos textos como esse? Alguém quer falar? Esse tipo de texto é encontrado na internet, principalmente, em folders, em lugares onde as pessoas buscam por informações interessantes, como museus, né? Sempre tem, ou você vai assistir uma peça de teatro, por exemplo, onde vai acontecer mais. D. Que tipo de informação principal esse texto apresenta ao leitor? Esse texto, ele mostra principalmente sobre a segurança pública em 2017, né? A questão de mortes de pessoas assassinadas em 2017. Eu vou lá para as respostas, que eu estou vendo que vocês não vão participar. Ó, a próxima, Cecília.
Cite algumas informações secundárias trazidas no texto. Então, o texto tem muitas informações, né? Então, aqui na letra E eu coloquei 2.666 pessoas morreram de latrocínio, 453 policiais civis e militares foram vítimas de homicídios em 2016. Letra F. As informações presentes no infográfico foram divulgadas por quem? Né, quem divulgou esse infográfico foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. G. Em qual região brasileira possui os estados mais violentos de 2016? Então, para nossa surpresa, é a região Nordeste, que foi a região mais violenta em 2016 para 2017. Né, ao contrário, às vezes, que muitos achavam que poderia ser São Paulo ou Rio de Janeiro, mas está aí o Nordeste. H. Qual estado possui o maior número de latrocínio em 2016? O latrocínio, o maior número de latrocínios ocorreram em Goiás. I. Em qual horário ocorria o maior número de incidência de violência em 2016? O maior índice de violência ocorreu à noite. Não, à noite. E J. Com qual idade a maioria dos policiais foi assassinada em 2016? Entre 40 e 49 anos. Ok? Anotem aí essas respostas. Bom, eu vou passar agora para vocês 2 infográficos, sem as questões, só o infográfico. Ó, dá uma olhadinha aí. Não vou falar nada sobre eles. O que eu quero que você faça? Você vai escrever o que de informação importante você vê de cada um deles, fazendo uma interpretação. Você vai anotar umas 4, 5 linhas sobre os 2 infográficos aí. E eu vou pedir para alguém ler para mim o que anotou de cada um desses infográficos. Combinado, gente? E eu gostaria que vocês participassem. Vou dar um tempinho aí, 5 minutos para escrever, tá? Sobre esses infográficos. Vou ali buscar uma água e já volto. Voltei. Ai, gente. Eu tô fungando, mas não tô gripada, não. Isso é uma alergia.
Podemos começar? Eu vou ter que chamar os meus ajudantes oficiais para participar, porque ninguém quer falar, ninguém quer participar hoje. Vocês estão me desanimando desse jeito. Bom, alguém já escreveu algo e queira falar do primeiro ou do segundo infográfico? Muito fácil, né? Esses dois infográficos aí já são infográficos simples, com poucas informações, mas dá para extrapolar um pouquinho dentro do tema. O tema Instagram e o tema modalidades esportivas. Alguém vai falar? Vamos, gente, participa, gente, acorda. Dani, Meu Deus. Dani, Sim, que bom, alguém. Fale. sobre o primeiro, eu anotei que que a maior porcentagem de quem usa Instagram são de pessoas de 18 a 24 anos. Sim, mas assim, se fosse montar um parágrafo, né? É só isso que você colocou, entendeu? Que a Não, ideia eu é coloquei várias interpretar informações. Eu achei que era para falar só uma. isso, mas não. Queria que você lesse tudo que você escreveu, né? Porque isso que é a interpretação mesmo da imagem, do infográfico, entendeu? Pode ler, por favor, Caio. Tá bom. Que eu anotei que ao todo são 100 milhões de usuários, 40 milhões de fotos postadas, 8.500 curtidas e 1.000 comentários, e que a porcentagem de idade das pessoas que usam Instagram é de 34% de jovens de 18 a 24 anos, de 33% de 25 a 34, de 20% de 12 a 17, de 8% de 35 a 44 e de 5% de 45 a 54. E de que a maior parte dos usuários é mulher. São mulheres. Bom, eu gostaria que vocês fizessem assim, por exemplo, o infográfico sobre o tema Instagram revela que os jovens são a maioria que frequenta esse tipo de rede social e as mulheres são mais assíduas do que os homens, por exemplo. Porque o que o Caio fez, ele simplesmente transcreveu o que estava no infográfico para o caderno, né, na escrita. Teria que dar uma interpretada mais breve. Então, né, seria o seguinte, igual como eu falei, o infográfico sobre o tema Instagram mostra que os jovens são a maioria que frequenta esse tipo de rede social, onde a maioria das mulheres, a maioria são mulheres, são mais assíduas em relação ao homem, e esses jovens que mais frequentam são os jovens entre 18 e 24 anos. Entendeu? Isso é interpretar o gráfico como o infográfico como um todo, e não simplesmente ir colocando o que já está escrito aí. Seria isso, tá bom? O segundo infográfico, alguém quer falar ou eu vou falar? Acho que ninguém fez. Agora que você falou o jeito certo de fazer, eu vou ter que mudar o meu aqui. Refazer. E o segundo você fez só colocando os dados também? Não sabia que era para fazer um texto, um negócio do tipo. Não, eu falei, deu uma interpretação para a imagem, isso é interpretar a imagem, tá? Então, por exemplo, o segundo,
O segundo infográfico é sobre os esportes no Brasil e mostra claramente que as pessoas ainda preferem o futebol a outras atividades esportivas, pois temos 40% das pessoas jogando futebol no Brasil e em seguida temos o vôlei e basquete com outras porcentagens até grandes, até razoáveis, mas a natação está com um percentual baixo. Eu colocaria isso. Concluindo, percebemos que o brasileiro ainda prefere o futebol. Seria isso, tá? Tá, gente? Isso que é interpretar infográfico, interpretar imagem. Não é transcrever o que você vê na imagem para papel, não. Você tem que fazer em forma de texto, tá? Isso é uma interpretação mais interessante sobre esse assunto infográfico. Alguém quer falar? Alguém quer falar como escreveu? E, gente, nono ano. Então, tá bom. Bom, eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Estão participando pouco e foi isso que eu preparei para hoje. E deixa eu voltar aqui. Amanhã não temos aula, toda quinta não tem. Na sexta, a gente volta com a aula de redação. Fechamos aí a interpretação dessa semana. E sexta-feira, nós vamos fazer dentro disso aí também. Eu acho que eu vou fazer uma análise de um livro avulso. Aliás, eu estava querendo, assim, que alguém, se pudesse me ajudar na aula de sexta-feira, como a gente faz em sala normalmente, que seria o seguinte, por exemplo, a gente combinar aqui agora quem poderia ler sobre o livro avulso que leu e que gostou, gostaria de falar sobre ele, ou que fizesse a ficha literária de uma crônica, ou que lesse a redação sobre o Covid-19. Por exemplo, o Caio, eu vi que ele fez o livro avulso do Vidas Secas, que é um excelente livro, né, Caio? Sim, eu gostei muito daquele livro. Ele é muito triste, mas eu gostei. Muito triste. Então, mas não fala agora não. Na sexta-feira, pega essa atividade para mim, deixa ela aí a postos para você ler sobre ele, tá? Eu vou falar sobre um livro também que eu li que eu gosto muito, na sexta. Alguém quer ler, pode ler a redação que fez sobre o Covid-19 para mandar, por exemplo? Eu posso, Ou né? sobre alguma. Pode ler, tá. Bernardo Joia pode me ajudar nisso, Caio Bernardo, e eu vou ver se eu pego lá nas atividades de vocês e eu coloco no slide, acho que fica também mais fácil para vocês visualizarem. Então, a aula de redação vai ser sobre isso, sobre o livro avulso, algum livro que vocês leram e gostaram, sobre a redação do Covid-19 e sobre... Eu vou trazer um livro que eu gostei, tá? Vai ser sobre isso. Combinado, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, tá bom. Bom dia para vocês.